Inspirados pela energia, promovemos soluções que movem cidades, negócios e pessoas. Presentes em 9 países, somos um dos maiores produtores brasileiros de óleo e gás, trazendo soluções confiáveis e inovadoras em energia. Investimos em iniciativas sociais de longo prazo, reforçando nosso compromisso com as comunidades onde atuamos. A Newgas é uma empresa especializada em gestão de gás natural, com a transição para o mercado livre. Sinônimo de eficiência, economia e segurança para sua empresa. Newgas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br. A sua indústria ceramista pode reduzir os custos e ganhar eficiência com o mercado livre de gás. A M-Gás é a comercializadora que oferece soluções sob medida para o seu negócio. Acesse mgascomercializadora.com.br e saiba mais. Olá, eu sou Luiz Fernando Quilici e você está na audiência do Cerâmica 360. Um giro completo pelo universo da cerâmica e da economia. Entrevistas, análises, comentários, tudo sobre a indústria cerâmica no Brasil e no mundo. Cerâmica 360, um produto editorial do Grupo JC. E no programa de hoje eu converso com Rubem Mesas, diretor-geral da filial brasileira do Grupo System Ceramics. A System Ceramics é uma sociedade do Grupo Coesia, que projeta e realiza soluções em processos produtivos para a indústria cerâmica no mundo todo. A empresa também conquistou e mantém a liderança de mercado graças aos seus investimentos constantes, investimentos permanentes, equivalentes a 5% do volume de negócios anual em pesquisa e desenvolvimento, servindo-se dos vários departamentos internos que garantem soluções tecnológicas e inovadoras, além de soluções eficazes. Na System Ceramics convivem unidades de negócios estratégicas constituídas para otimizar sinergias e interesses de mercados diferentes. Rubem Mesas, seja bem-vindo ao Cerâmica 360. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar da nossa empresa aqui. Fico muito lisonjeado pela oportunidade. Ótimo, Rubens. Antes de nós iniciarmos a gravação, eu estava brincando com o Rubens, porque o Rubem é argentino, é uma liderança da System no Brasil. Correto. E a System é uma empresa italiana. E após esse comentário, eu já emendo a primeira pergunta. Rubem, quais são os principais desafios de gerir essa filial brasileira, filial sul-americana, a partir da base do nosso país, do Brasil? Como sua experiência internacional influencia a sua liderança na System Ceramics Brasil? Bom, a System é uma empresa que tem prezado sempre por estar perto do cliente. Por isso que realmente as filiais que tem fora da Itália são uma base muito importante dentro da coluna vertebral do relacionamento com o cliente. Aqui na América do Sul nós temos uma unidade muito importante no Brasil, que serve como hub central da América do Sul completa, onde também temos outra unidade menor na Argentina, outra unidade menor na Colômbia, mas todas com o mesmo critério: estar perto do cliente, dar serviços, ser receptor das dúvidas, das perguntas, ou receber os interesses do cliente para gerar novos projetos. E isso a System praticamente funciona assim desde 1980, que começou a se expandir fora da Itália. Sim.
ou trabalhar aqui no Brasil é um desafio. O Brasil é um mercado mundialmente reconhecido, importante no mercado cerâmico e em tantos outros também. Para mim, ser no estrangeiro é mais um desafio ainda pessoal, mas sobrevive. Essa história da Argentina, Brasil, Argentina comigo realmente nunca teve uma conotação negativa. Muito pelo contrário, tem sido muito fácil trabalhar aqui no Brasil para mim. Obviamente, também, até por uma questão linguística, o fato de trabalhar na Argentina, que é a minha terra nativa, e trabalhar na Colômbia, também resulta muito simples. Mas basicamente o importante em tudo isto é entender o que o mercado quer, como a System consegue satisfazer essa demanda, como conseguimos dar uma resposta tecnologicamente interessante e importante para que o mercado cresça e a System cresça junto com o mercado e seus clientes. A System, a unidade da System no Brasil, ela está localizada aqui no município de Rio Claro, interior de São Paulo. Município que integra o chamado Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, que é composto pelos municípios de Santa Gertrudes, evidentemente, Rio Claro, Corderópolis, Limeira, Piracicaba e Ipeúna. A System atende apenas ao segmento industrial ou outros segmentos da indústria também podem operar com as soluções da System? Basicamente, hoje temos o grande mercado histórico que é o cerâmico. Porém, já há um tempo a System desenvolveu certas tecnologias que são aplicadas em outro tipo de mercados. Puntualmente, por exemplo, o mercado do vidro. Já temos máquinas trabalhando aqui no Brasil que servem na indústria automotiva para a impressão digital daquelas sombras que tem os vidros dos carros. Estamos tentando entrar talvez em outros mercados. O e-commerce é outro mercado do packaging que não tem nada a ver com a cerâmica, mas a System desenvolveu soluções para esse tipo de mercado, clientes tipo Amazon, Mercado Livre. Sim, sim. Então, a tecnologia parte do mercado cerâmico, mas com o tempo se expande a outros mercados. E o fato também de estar já incorporados ao grupo Coesia, que tem outras 20 empresas que trabalham em outros tipos de mercados, com outros tipos de produtos, mas de alguma forma sempre relacionados principalmente ao packaging, isso também cria uma sinergia técnica que permite explorar novas possibilidades. Hoje, concretamente, estamos falando de cerâmica e vidro, basicamente. Existem outras pesquisas que estão sendo feitas, mas por enquanto não tem nada concreto. Ótimo, Rubem. Você falou em sinergia, e aí vem essa segunda questão que eu vou te apresentar. De que forma essa sinergia, essa colaboração com os grupos cerâmicos brasileiros acaba por refletir o compromisso da System com a evolução tecnológica do polo da cerâmica brasileira, especialmente da cerâmica do polo de Santa Gertrudes? A cerâmica tem crescido muito nos últimos anos. É um crescimento constante, independentemente das crises que o país teve. Sim, sim. E a System sempre foi um parceiro tecnológico dos ceramistas. Hoje a tecnologia System é uma tecnologia onde tem suas máquinas, que é indiscutível. Desde o ponto de vista de qualidade, desde o ponto de vista de produtividade, desde o ponto de vista de avanço tecnológico, a marca System é uma referência indiscutida. Quando as pessoas falam em System, talvez a primeira palavra que chega na cabeça, o que é associada é a inovação. As pessoas falam, ou é comum escutar a pergunta: o que a System vai lançar de novo este ano? Estamos perto da Tecna. Qual vai ser a novidade da System este ano? Então, o crescimento do mercado brasileiro foi sempre acompanhado pela System. A gente se sente parceiro, não fornecedor de nossos clientes. Continuamente, a lo largo dos últimos 15 anos, por lo menos desde que eu estou administrando a System Brasil, tenho visto como a System investiu permanentemente para dar um serviço melhor ao mercado. E dou
dos casos simples. Nós temos uma unidade aqui em Rio Claro, mas também abrimos uma unidade no sul, em Criciúma. Nós temos laboratório de limpeza de cabeçotes, de impressora digital. Aqui colocamos um laboratório também lá em Criciúma. Temos outro laboratório na Argentina. Dos grandes players do mercado. A System é a única que realmente tem investido continuamente e acompanhando os clientes independentemente da situação geográfica. Sim. Então, creio que System é parte da evolução tecnológica do mercado cerâmico, porque os ceramistas têm confiado e acreditado em nossas máquinas. Acho que nós temos respondido corretamente às expectativas deles e é um crescimento que vai onde vamos juntos. Além dessa aplicação que você acabou de citar, Rubem, para o nosso público que acompanha o Cerâmica 360, parte dele é ligada ao setor cerâmico, a outra parte não, mas deseja conhecer o setor cerâmico com mais profundidade. Quais as outras utilizações das tecnologias criadas pela System dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria cerâmica? Quais são os nossos equipamentos? Sim, sim. Se pensamos na linha de produção de uma cerâmica como uma linha contínua, a nossa participação começa já com as prensas. Nós temos a prensa Superfast, que é uma prensa que tem como característica principal que é uma prensa sem estampos, não tem estampos metálicos, tem todo um sistema de tapetes plásticos de um determinado tipo de plástico que permitem fazer troca de formato imediata sem perder tempo no setup da máquina. Passamos a toda a parte de decoração. Também incorporamos algumas tecnologias na parte de secadores. Sim, sim. Depois do secador, toda a parte de esmaltação é parte também do portfólio System. Entramos talvez a uma das partes principais, que é a decoração digital, onde a System é uma líder do mercado reconhecida, onde temos máquinas de alta tecnologia, para depois passar ao fim de linha, onde temos praticamente uma grande liderança no mercado, desde que a peça sai do forno até que o pallet está pronto, não? Máquinas de controle de qualidade, máquinas de seleção, empacotadoras, paletizadoras. Até que o pallet está pronto, todo esse processo final também é de equipamento System. Sim. E até agora eu vou te apresentar uma curiosidade, que é uma curiosidade minha e pode ser também da nossa audiência. Você falou da tecnologia em secadores. A gente sabe que o secador ele é responsável por um consumo considerável de gás natural dentro da indústria cerâmica. Dentro da filosofia da implantação de novas tecnologias, no caso do secador, essa preocupação com a eficiência energética está presente? Está, mas eu te diria que a principal vantagem energética que o System oferece a seus clientes é a produtividade no processo produtivo. Economia de material na produção. Material com pouquíssimo material descartado ou nulo, se for o caso. As prensas são um caso dele, por exemplo. Placas cerâmicas com 2 ou 3 milímetros, com o qual podem ser carregados mais volume no forno. Por lo tanto, tem mais produtividade, tem mais volume para o mesmo tipo de consumo de gás. Então, a produtividade vem justamente pelo processo produtivo. Você consome menos gás, você consome menos energia elétrica, você consome menos material. E tudo isso, obviamente, reflete em um consumo energético menor. Sim, sim. E até uma questão que eu ia abordar com você, mas já abordo aqui, porque, evidentemente, um dos avanços mais significativos da indústria cerâmica, especialmente a do Brasil, está justamente no campo do aumento da sua produtividade, né? Da sua eficiência. É sempre produzir mais com menos recursos, sejam eles energéticos, matérias-primas. Como é que você avalia, você que tem uma experiência internacional, como é que você avalia dentro desse contexto da competitividade a indústria brasileira comparada com outros grandes centros produtores, outras indústrias?
na Itália, na Espanha, China, Índia, Turquia, enfim, outros grandes players. Como é que você avalia esse aumento da competitividade da indústria brasileira, avanço tecnológico implantado na fábrica, em relação a esses outros grandes produtores mundiais? Uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que o Brasil vai enxergando o que acontece na Europa para depois aplicá-lo aqui no Brasil. Basicamente, todas as soluções tecnológicas principais, ou que são, nem sequer vou falar disruptivas, aplicação de nova tecnologia, Sim, nasce na Europa, é testada na Europa, quando funciona lá, ela é incorporada aqui. Isso faz que a nossa produtividade esteja talvez um ano e meio depois de um mercado mais desenvolvido como o mercado europeu. O mercado asiático não posso falar porque realmente não o conheço. Mas em si, finalmente, a tecnologia que é aplicada na Europa também é que se aplicada aqui no Brasil. É só uma questão de tempo, é uma questão de adaptação temporal, é uma questão só, até porque a System também, em particular, gosta de colocar produtos fora da Itália uma vez que tem certeza que funcionam. Então, por toda uma questão de projeto, por uma questão de testes, por uma questão de comprovação de que efetivamente a tecnologia funciona, ela é colocada em funcionamento primeiro na Itália, na Europa e depois sai para os outros continentes. Ótimo, Rubem. Eu já volto a falar com você, porque agora eu vou falar sobre a New Gas. New Gas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com transição para o mercado livre. Sinônimos de eficiência, economia e segurança para a sua empresa. New Gas, consultoria em energia. Saiba mais em www.newgasco.com.br. Volto com você, Rubens, agora para saber o seguinte: como a System Ceramics está auxiliando as indústrias brasileiras a migrar efetivamente para processos totalmente digitalizados e integrados? Bom, volto ao conceito que comentei em uma das suas perguntas anteriores. Quando as pessoas falam da System, sabem que estão falando de uma marca que é sinônimo de inovação tecnológica. Nós temos um departamento de pesquisa e desenvolvimento muito forte na nossa matriz italiana. A System virou uma empresa também muito forte como desenvolvedora de software aplicado nos equipamentos, e todo esse software, obviamente, com inteligência artificial, com todas as novas tecnologias que hoje não são futuro, são presentes, é uma realidade. Exato. Ajudam a aumentar a produtividade dos equipamentos. Então, a ajuda que a System faz é justamente isso, o desenvolvimento de software, principalmente, aplicado a um processo produtivo que, em geral, é bastante estável, é bastante similar. O processo cerâmico que começamos de punta a punta é sempre igual, ¿no? Desde a prensa até o pallet final, os equipamentos são basicamente iguais. O diferencial é o software que potencia o rendimento desses equipamentos. Um caso muito claro é a impressora digital. O que antes era um limite de trabalhar com impressão digital com uma resolução de 400 dpi, hoje a 20 metros por minuto, hoje a tecnologia System consegue levar até 80 metros por minuto com 600 dpi. Uau! E tudo isso é uma engenharia principalmente de software. Rubem, você comentou que esse cérebro da System na área tecnológica, ele está concentrado na Itália. Correto. É de lá que saem as ideias, as novas tecnologias que serão aplicadas efetivamente na indústria. Já aconteceu em algum momento um caminho inverso, ou seja, algo que tenha sido pensado aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Polo de Santa Gertrudes ou em Santa Catarina,
e essa ideia tenha sido levada a esse cérebro da System na Itália e lá efetivamente aprimorado e colocado à disposição do mercado? Sim, sim. Basicamente, muitas das melhorias que são feitas em máquinas, a vezes são próprias sugestões dos clientes. O Brasil tem uma característica muito Peculiar. que é a altíssima velocidade de produção, coisa que na Europa não se encontra. Então, nós já encontramos muitíssimas vezes máquinas que vêm desenvolvidas na Itália para um mercado estándar europeu. Quando chega aqui no Brasil, a máquina não funciona como o cliente gostaria que funcione, como ele que necessita que funcione, porque a velocidade de produção é muito maior. Isso volta para a Itália, se explica por quê, que o mercado é diferente, que a velocidade é diferente, tem que ser criada uma solução especificamente para este mercado. Sim, ótimo, Rubem. Eu já volto a falar com você, porque agora eu vou falar da ITA. ITA Energia é uma empresa de insumos energéticos essenciais para movimentar a indústria brasileira, desenvolvendo soluções integradas para o planejamento energético. Sua abordagem está voltada para a inteligência e para o mercado. Saiba mais em www.itasoluções.com.br. Soluções sem o cedilha e sem o acento. Voltando com você, Rubem, o que é que você pode falar sobre o SpeedWrap? Trata-se de uma máquina horizontal de embalagem, alta velocidade. Uma solução criada para fabricantes que buscam ciclos rápidos, alta produção e uma identidade visual clara e consistente em cada embalagem. Essas são as configurações técnicas. Eu quero que você traduza isso para a audiência que acompanha o Cerâmica 360. Muito bem. O SpeedWrap é uma máquina que tem duas características principais, que se juntam também em uma característica comum, que é a qualidade. Então, é uma máquina que faz uma embalagem de altíssima qualidade, mas com duas características. Primeiro, a velocidade. É uma máquina que para um formato de 60 por 60 poderia chegar a embalar 13 caixas por minuto, que é um número já significativo. Sim. Pero ao mesmo tempo também ela permite modificar o tipo de embalagem, quase modificando os parâmetros da máquina. Ela pode embalar com a fustela, com aquela placa de cartão lateral. Cantoneira. Exato. Ou as cantoneiras, justamente, que podem ser colocadas também de uma forma ou outra, modificando os parâmetros da máquina, praticamente com um setup quase inexistente. Então, você tem essas duas grandes vantagens. Muito veloz, troca de formato quase imediata. Então, essa é a vantagem principal desta máquina. Traz muito mais agilidade ao processo industrial, né? Muito mais produtividade. E além desse equipamento como o SpeedWrap, você poderia citar algum outro equipamento que seja, digamos assim, nesse momento, uma novidade para o mercado, para que ele seja usado de maneira efetiva? Eu iria um pouquinho mais, uns meses mais para frente, e falaria da Tecna. Sim. Onde convido todas as pessoas interessadas na cerâmica, ceramistas, fornecedores, que conheçam o Standard System, los que son los lanzamientos o a consolidación de los lanzamientos que fueron apresentados na Tecna anterior. Básicamente dos. A SkyDry, que es la máquina digital para aplicación de granilla, donde tienen prácticamente la digital integrada con una aplicadora de granilla que funcionan sincronizadas. Y también la Infinity Sky, que es una máquina digital, evolução das CreaDigit que hoje já existem no mercado, mas com uma potência eletrônica muito maior, com uma resolução muito maior e com uma performance muito mais produtiva. Isso seria dos tipos de equipamentos de alta tecnologia que não tem ainda no Brasil, mas que provavelmente serão incorporados nos próximos anos, seguramente, porque são equipamentos de alta produtividade, como falei. Sim, sim.
Existe também hoje um desenvolvimento que a System fez através de sincronização de máquinas digital e software para fazer um relevo nas cerâmicas com a aplicação de determinados produtos, onde você poderia substituir o relevo feito em uma prensa diretamente por uma aplicação digital. Ou seja, uma cerâmica que tem um relevo de madeira, Sim, com sim. com aquela superfície rugosa Sim, que sim. simula uma madeira natural, Sim. hoje é feito na prensa. Com a aplicação da tecnologia System, com máquinas sincronizadas e o software desenvolvido, basicamente uma cerâmica totalmente lisa poderá ter essa mesma rugosidade sem precisar colocar uma prensa específica para isso. Sensacional, Isso extraordinário. é um dos avanços mais importantes e tecnologicamente é muito interessante. Extraordinário. Um dos parques mais modernos, se não o parque mais moderno, parque industrial mais moderno do mundo é o brasileiro, Rubem. Moderno, eu diria que sempre está um passo atrás da Itália. Mas As efetivamente, novidades são criadas Exato. lá, né? mas efetivamente Brasil é uma locomotiva. Brasil é um impulsor de novas tecnologias, porque a sua necessidade de produzir mais, produzir melhor, melhorar a qualidade, é um grande estímulo para incorporar nova tecnologia. E os fabricantes temos que acompanhar essa necessidade dos clientes. Essa é uma característica importante do polo cerâmico, da produção cerâmica brasileira, especialmente da produção cerâmica aqui do estado de São Paulo, do polo de Santa Gertrudes, que é essa capacidade produtiva extraordinária e a busca por novas soluções, e buscando cada vez mais aumentar a sua competitividade e a sua eficiência, cada vez mais usando menos recursos, como eu disse aqui alguns instantes atrás, e tendo uma produtividade maior, uma produção eficiente, tanto do ponto de vista tecnológico e ambiental. E se me Pois não, permite, Rubens. eu lhe adicionaria um detalhe. O cliente brasileiro, o ceramista brasileiro, é muito exigente. É muito exigente buscando esses resultados de produtividade. Então é todo um desafio para nós acompanhar essa exigência, porque são clientes muito competentes, que podem desenvolver incluso soluções sozinhos, e também, obviamente, exigem a nós fabricantes que acompanhemos essa exigência interna que eles têm e que o mercado também pede para eles para estar competitivos. Então, Brasil é um mercado muito particular. Brasil é um mercado referente no mundo. Um mercado, como falei antes, de alta produção, alta velocidade. E aqui se produz, aqui não se descansa, não são 24 horas queimando o piso e sai. E os equipamentos têm que estar em ordem tecnológico para acompanhar essa exigência. Sim, sim, além de uma mão de obra também muito qualificada. Como o Rubem falou, você produz 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 no mês, 365 dias ao ano. Rubem, a System está aqui em Rio Claro há quanto tempo? Bom, devo falar que este ano a gente faz 30 anos de presença no Brasil, Ótimo. atendendo a América do Sul completa, como eu disse. Como ele disse, a sede principal da System na América do Sul está no Brasil, mas nós atendemos a América do Sul completa, incluso até Costa Rica. E hoje, 2026, será um ano muito importante para nós, porque efetivamente faremos 30 anos de presença contínua no Brasil e sempre apostando pelo país e pela região, o qual nos deixa muito felizes e nos compromete muito mais ainda. Eu sou testemunha da qualidade profissional, da qualidade técnica, tanto do Rubem como de todo o time da System, que de fato tem uma presença importante, indispensável na evolução do polo cerâmico aqui de Santa Gertrudes e na indústria cerâmica de revestimento de forma geral.
De novo, para o público que acompanha o Cerâmica 360, nós temos aqui um polo importante, que é o de Santa Gertrudes, no interior de São Paulo. Temos lá em Santa Catarina, que tem Criciúma como um hub importante. E de uns 10 anos para cá, um crescimento de um polo de produção no Nordeste, só que de maneira mais pulverizada, dispersa, né? Em vários estados, né? Então existem fábricas no Ceará, na Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, enfim, alguns outros estados da região Nordeste. A System tem efetivamente atendido todos esses mercados. Eu perguntei para você sobre a presença da System aqui, porque aí vem a minha última pergunta. Como é desenvolvido o trabalho da System para a retenção de talentos na fábrica? Nós estamos aqui no principal polo produtor de cerâmica, no interior de São Paulo, como eu disse. E qual é a filosofia? Como é que é feito o trabalho dentro da System para reter talentos dentro da unidade? Não é fácil, porque nossos técnicos são muito bem vistos em todos lados e a tentação de levar um técnico da System é sempre... De pular para a cerâmica, e para a está indústria. sempre presente. Mas a gente compensa isso com um tratamento muito humano das pessoas que trabalham dentro do nosso time. A System é uma empresa com coração, sabe? Não é somente uma empresa que busca números. Prezamos porque as pessoas se sentam bem trabalhando conosco, a ponto tal que a vezes eles mesmos rejeitam oportunidades onde economicamente poderia estar melhor, mas talvez a qualidade de vida não seria tão boa. Então, intentamos, e acho que lo conseguimos, manter um equilíbrio importante entre a vida profissional e a vida fora da empresa, de forma tal que a pessoa, quando entra em System, compara o que vê fora e fala: eu prefiro ficar aqui. Formação na Europa, formação na Espanha. A System dá muitas oportunidades para as pessoas que trabalham dentro. Existe um acompanhamento muito de perto, e principalmente das pessoas que trabalham na área técnica, porque são as pessoas que mais poderiam rapidamente sair da firma. Não porque as pessoas de outras áreas não têm essa possibilidade, mas num mundo onde as cerâmicas são fortes, onde provavelmente elas são mais economicamente mais fortes que a própria System Brasil é fácil tirar uma pessoa de uma empresa e levá-la para trabalhar dentro da cerâmica. Então, nosso time trabalha tentando dar a melhor qualidade de vida para quem trabalha conosco, de forma tal que sempre a decisão seja ficar. E, honestamente, o nosso turnover é muito baixo. Ótimo. Nosso turnover é muito baixo. Nós tivemos agora só este ano, talvez um recâmbio generacional de 3, 4 pessoas que saíram, mas por detrás já vem... Já tem totalmente natural, e por outro lado vem um grupo de pessoas jovens que têm vontade de fazer, que têm vontade de aprender, que têm vontade de se mostrar. Então, a vida continua. Ótimo. Mais ou menos quantos colaboradores a System tem aqui em Rio Claro, Rubem? Mais ou menos. Não, somos 35 pessoas aqui, mas 50 total na América do Sul. Ótimo, ótimo. Rubem, eu já volto logo mais aqui com você para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Eu vou falar agora da Aspacer. Aspacer, 26 anos. Uma das mais fortes entidades da indústria nacional, sempre na defesa do setor cerâmico de revestimento. Aspacer, Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento. Saiba mais em www.aspacer.com.br. Para finalizar, Rubem, uma pergunta em tom de brincadeira, já que você é argentino, trabalha no Brasil e atua numa indústria italiana, eu pergunto para você, na sua opinião, qual foi o melhor jogador de futebol do mundo? Pelé, Baggio ou Maradona? Messi. Messi. Eu tinha certeza que você ia responder Messi. Esperaremos que consiga jogar seu último mundial
Sim. E possa ter Sim. outra satisfação para a Argentina. Talvez é meu único costado não brasileiro depois de quase 20 anos morando no Brasil. Eu discordo do Rubem, mas enfim, a pergunta foi feita a ele e respondeu pelo Messi, que de fato é um grande jogador. E para quem gosta de futebol, eu particularmente gosto muito, torço para que ele dispute mais uma Copa do Mundo, que seria a última Copa do Mundo, em função da idade, né, Rubem? Eu espero honestamente que o Brasil recupere essa mística brasileira do futebol, porque um Brasil que não se destaca em uma Copa é um pecado. Brasil é o país do futebol. Então, esperamos também essa final sonhada Brasil-Argentina em alguma Copa do Mundo, que seria algo fantástico, independentemente de quem possa ganhar ou não. Exatamente. O Brasil é o país do futebol, é o país da System, é o país da cerâmica de revestimento, e com isso eu agradeço, Rubem, a sua presença aqui no nosso programa, no Cerâmica 360. Obrigado pela sua participação. Luís, eu que agradeço, em nome pessoal, em nome da System Ceramics, pela oportunidade de falar da nossa empresa, de mostrar ou de explicar o que fazemos. Espero que tenha sido relativamente claro os conceitos que foram colocados aqui sobre a mesa. Parabenizo sua iniciativa deste tipo de podcast e também aproveito, já falei isso pessoalmente fora de câmera, mas lo faço publicamente porque você é uma pessoa que batalha pelo setor, que é realmente muito comprometido com a indústria cerâmica e em los distintos âmbitos, ou privados ou públicos, está sempre defendendo os interesses do setor. Então, muito obrigado em nome do setor cerâmico, para o qual eu trabalho também. Obrigado você pelas palavras, Rubem. Obrigado pela sua participação e obrigado a você pela audiência. Eu conversei com o Rubem Mesas, diretor-geral da filial brasileira da System Ceramics. Não se esqueça, acompanhe essa e outras edições do Cerâmica 360 pelas redes digitais do Grupo JC. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Inspirados pela energia, promovemos soluções que movem cidades, negócios e pessoas. Presentes em 9 países, somos um dos maiores produtores brasileiros de óleo e gás, trazendo soluções confiáveis e inovadoras em energia. Investimos em iniciativas sociais de longo prazo, reforçando nosso compromisso com as comunidades onde atuamos. A sua indústria ceramista pode reduzir os custos e ganhar eficiência com o mercado livre de gás. A M-Gás é a comercializadora que oferece soluções sob medida para o seu negócio. Acesse mgascomercializadora.com.br e saiba mais. A Newgas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com a transição para o mercado livre, sinônimo de eficiência, economia e segurança para a sua empresa. Newgas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br.